Olá! Na aula de hoje, irei ensinar a vocês a como criar uma transferência e automaticamente criar dois registros na tabela de lançamentos, ok? Então, vou ensinar isso a vocês. No site modelo que eu demonstrei para vocês na primeira aula, eu vou demonstrar aqui de forma usual, né, do sistema ao que nós vamos desenvolver nesta aula. Então, eu não tenho nenhuma transferência. Se você notar aqui, não tem nenhuma transferência aqui também. Então, vou clicar aqui em transferências, né? Vou chegar aqui na tela de listagem de transferências. Vou clicar aqui em novo. Vou criar uma transferência. Transferência X, tá? Então, vou colocar aqui o valor dela de R$150. Vou colocar aqui uma carteira, né, de caixa e vai para o cofre, centro de origem, centro de destino. Ok? Então, vou lançar essa transferência. Salvei aqui. Vou voltar para a lista. Está aqui o registro de uma transferência, correto? Só que lançamento ele tem que ser feito lá na tabela de lançamentos. Então, tem dois lançamentos da transferências aqui. Uma de entrada e outra de saída. Ok? Então, ele está registrando aqui que teve uma entrada de dinheiro no banco e teve uma saída do caixa, ok? Vou ensinar isso para vocês. E outra coisa também que eu vou estar explicando para vocês caso o usuário queira excluir essa transferência, ele pode clicar aqui no delete aqui do grid, ele pode dar um OK e automaticamente lá em lançamentos ele vai sumir os dois registros de transferências. Ok? Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer essa ação. Beleza? Então, voltando aqui dentro do GVince, vamos abrir o nosso projeto. Com o projeto já aberto, eu quero que vocês vá até a página de detalhes da transferência, né? O nosso formulário da transferência. Cliquem aqui em tabelas auxiliares. Nesta coluna aqui é onde a gente informa as tabelas que nós iremos trabalhar. Automaticamente ele já está trabalhando com a tabela de transferências, correto? Então nós estamos inserindo informações na tabela de transferência. Eu quero lançar também lá na tabela de lançamentos, né? Criar os lançamentos lá. Porém, eu tenho então que adicionar a tabela de lançamentos aqui. Então, como é que eu faço isso? Basta clicar aqui no mais, ok? Vir aqui, selecionar a tabela de lançamentos. Clique agora na aba de lançamentos e aqui nós iremos criar os registros, tá? Então, aqui nós vamos lançar, né? Criar os lançamentos na tabela de lançamentos, ok? Então, para isso, vamos criar aqui um lançamento. Nós daremos o nome dele de entrada. Então, nós iremos lançar a entrada naquele caixa. Nós iremos fazer toda a parte de informações que eu quero lançar lá na tabela, ok? Então, para isso, nós vamos passar as seguintes informações. Vocês notaram aí que eu coloquei a descrição, né, da transferência e coloquei se ele é entrada ou é saída. Para isso, pessoal, a gente vai criar aqui as seguintes descrição. Então, como a gente faz para concatenar, né, essa informação? Vamos lá. Vamos clicar aqui no mais e vamos preencher todas as informações necessárias para que ele possa lançar lá na tabela. Então, vamos lá em descrição. Eu vou clicar aqui no maisinho e nós vamos criar um texto aqui para que ele seja adicionado lá. Então, eu quero que coloque a descrição. Vou mostrar aqui para vocês criar uma transferência aqui também no site de teste nosso. Transferência XXX, tá? Só para a gente diferenciar delas aqui. E vou colocar aqui um valor. Vou fazer aqui uma transferência rapidão. Notem aí que o nome da transferência é este, né? E lá na tabela de lançamentos ele ficou o nome da transferência e o tipo dela, né? Se ela é entrada ou saída. Então nós vamos criar esse registro aqui.
De que forma? Nós vamos mandar adicionar a descrição da transferência. Vamos vir aqui e vamos dentro, né, antes do parênteses, vamos dar um espaço aqui. Vamos pedir para adicionar um mais, né? Nós vamos concatenar um texto. Então eu coloco aspas duplas, dou um espaço, coloco tracinho, né? E dou outro espaço, escrevo entrada e coloco novamente aspas duplas, ok? Feito dessa forma, basta dar um ok, né? Notem aí como é que ficou aqui, veja se o seu está igual. Então agora sim ele irá criar neste formato aqui. Então nós estamos cuidando dessa parte aqui de entrada, ok? Próximo campo aqui é a data de vencimento, então eu vou pegar a data da transferência. Então vou colocar aqui TF data, feito também. O tipo aqui nós vamos escrever, né, da forma que nós criamos lá na tabela virtual. Vou colocar aqui em entrada. Escrevo no formato certo, né, para que não fique o erro lá na tabela. Então vamos agora em valor. No valor nós iremos pegar o valor da tabela aqui, né, da tela nossa, que nós criamos a transferência. Então vamos adicionar aqui também. O valor efetivo aqui, nós podemos adicionar também, né, o valor direto. Pronto, feito isso. Aqui em pagamentos, para a gente já passar o valor dele já como pago, vamos colocar o número 1. Data e hora da inclusão, nós vamos pegar a data time, né? Data time, a data atual. Então nós vamos rolar aqui para baixo, procurar o atual date time. Pronto, feito também. Notem aí, pessoal, que a gente está preenchendo essas informações, né, com os valores que nós temos na tela e já fazendo o lançamento também. Então, uma forma bem intuitiva aí de você lançar aí esses registros em outra tabela. Então, se você quisesse também fazer o lançamento em outras tabelas, você pode adicionar aqui uma terceira tabela que ele irá fazer o lançamento, ok? Então, em correntistas, nós vamos deixar ele vazio, né? Lembrando que nós deixamos ele como não obrigatório. Aqui em conta, nós vamos colocar aquela definição de transferências que nós temos lá na página de configurações. É aquela transferências que nós deixamos lá, né, para o usuário preencher. Ok? Essa daqui, ó. Então vamos selecionar ela. Basta eu rolar aqui. Geralmente está aqui no final. Aí eu vou colocar ela, né, a configuração conta transferência padrão. Então só dá 2 cliques, vai aparecer aqui a expressão, eu vou dar um OK. A carteira ID é a carteira que no caso é que vai receber esse dinheiro. Então lembrando que nós estamos fazendo a entrada. Então entrada, ela é entrada positiva. Então nós vamos colocar aqui, né, a carteira de destino. Então nós vamos colocar a CAR destino, que é que vai receber o valor positivo, correto? Então vamos lá. No centro de custo, vamos colocar aqui também o centro de custo de destino. Feito dessa forma, faltar nós preenchermos a data de pagamento. Vou pegar a data atual também. Só que esse aqui a gente vai pegar actual date, porque ele não registra a hora aqui, né? No caso, ele registra apenas a data. E essa parte aqui de controle, ele vai ficar vazio, ok? Então eu posso salvar aqui, ele já vai fazer automaticamente para mim, né, o lançamento já da entrada. Porém nós temos dois, né, que vai lançar 2 registros. Então essa daqui foi a entrada, agora nós vamos lançar a saída. Então vou só anotar aqui saída, ok? E vamos preencher novamente aqui os registros. Então vamos lá. Aqui em saída nós vamos fazer praticamente igual à entrada, né? Só que aí nós vamos fazer umas mudanças aqui que diferenciam aqui uma delas, né? Entre elas. Então vamos lá. Descrição nós vamos fazer a mesma coisa, vamos adicionar aqui dentro do parênteses aqui no final aqui. Nós vamos adicionar um espaço, vamos adicionar um mais, outro espaço. Coloque aspas duplas. Vamos escrever aqui, dar um espaço, colocar um traço. E vamos colocar aqui saída e fecha aspas duplas e está pronto a descrição.
Então, nós acabamos de fazer essa daqui, tá? Essa descrição. Voltando aqui para o GVince, na parte de vencimento, nós vamos colocar também a TF Data. Pronto, está feito aqui. O tipo será saída, então nós temos que colocar exatamente igual ao que nós criamos lá na tabela virtual, com acentuação. Em valor, nós vamos colocar aqui a TF valor. Ok? Aqui em valor efetivo, aí já é saída, então nós precisamos de pegar o valor e multiplicar por menos 1 para que ele fique negativo, correto? Então vamos lá, vamos fazer dessa forma aqui, ó. Vamos trazer o valor, só que nós vamos multiplicar ele, então nós vamos clicar aqui, ó, antes do parênteses, fechado, né? Vamos dar um espaço, vamos adicionar um sinal de vezes aqui, vamos dar outro espaço, vamos colocar o menos e vamos adicionar o número 1 aqui. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o valor, multiplicar por menos 1, consequentemente, esse valor fica negativo. Então, vamos dar um OK. Está feito, o valor efetivo já vai estar negativo. Aqui em pago, já vamos marcar ele como pago também. Data e hora de inclusão, podemos colocar actual date time. Então, vamos adicionar ela aqui também. Beleza? Correntista não é necessário, né, pessoal? Vamos colocar aqui na conta. É a mesma conta que está lá na parâmetros. É a mesma que nós colocamos na entrada. Pronto. Aqui o CAR, né, a carteira. Então, a carteira de saída. Então, ela, consequentemente, será o registro de origem. Então, ela terá uma saída na carteira de origem. Então, basta eu colocar aqui em CAR ID, colocar CAR origem. E a mesma coisa é para o centro de custo. CC origem, OK. Observem aí como ficou. Data de pagamento, posso pegar aqui a data atual. Então, vou pegar aqui actual date. Dou 2 cliques, dou um OK. Está feito aqui nosso controle. Vamos testar agora e o próximo passo é a gente fazer a exclusão, né, a partir da tela, tá, da nossa telinha ali de lista. Então vamos gerar essa versão. Bom, aqui já na tela aqui, vamos notar aí quais são os lançamentos que nós temos. Nós temos apenas um lançamento. Vamos ver aqui, transferência, eu vou excluir essa transferência, tá? Que essa aqui foi feita antes da gente criar aqueles lançamentos. Então, vou excluir aqui só para não confundir e vou criar aqui um lançamento, né, de transferência. Então, aqui eu tenho uma transferência Y, tá? No valor de R$200. Vamos transferir da carteira X para a carteira Y. Aqui no centro de custo, do centro de custo X para o centro de custo Y, a data inicial. Vamos colocar aqui, é até interessante a gente já colocar para ele pegar a data inicial, tá? Que seria bem legal que a gente já fizesse isso. Então, depois nós fazemos isso lá na tela, que é aquela coisa bem simplesinha que tem. Vamos salvar, ok? Feito isso, a gente já criou uma transferência. Só que nós temos que ver se ele já fez, né, o lançamento lá na tabela de lançamentos, ok? Então vamos clicar aqui e notem aí, pessoal, que já tem aqui a transferência Y, né, do tipo entrada, carteira Y, né, e a data de vencimento e o valor. Lembra que aqui no nosso sistema que nós estamos desenvolvendo, eu coloquei para mostrar o valor efetivo. Diferente desse sistema aqui que ele está apenas o valor. Então, para diferenciar se é positivo ou negativo, tem que ver se o tipo dele é saída ou se ele é entrada. Mas aqui a gente fez isso aqui para ver se ele está registrando, né, os valores, se os processos estão executando corretamente. Vimos aí que está tudo certo. Só que agora nós precisamos, né, de fazer a seguinte ideia. Se o usuário vir aqui na lista e clicar em excluir essa transferência, vou dar um OK aqui, vamos voltar lá em lançamento.
Notem aí, pessoal, que ele ainda permanece aqui em nosso sistema, tá? E nós vamos fazer com que ele exclua esses lançamentos, ok? Então vamos voltar lá no GVince para a gente fazer essa configuração. Aqui dentro do GVince já, antes de nós começarmos a configurar essa parte, né, de exclusão lá da tabela de lançamentos, eu quero só salientar aqui para vocês sobre uma correção que saiu a partir desta versão, que foi lançada do dia 24. Então, se vocês criaram essas telas aqui de transferências antes do dia 24, tá? Que essa versão aqui é a versão atualizada já. Eu recomendo que vocês sempre mantenham ela atualizada. Ele automaticamente vai informar que tem uma versão de atualização e ele já vai fazer a atualização do GVince. Então mantenha sempre atualizado devido às correções, melhorias e coisas novas que já vem dentro da ferramenta, ok? Então eles fizeram aqui uma melhoria e uma correção em cima das tabelas auxiliares, tá? Então, se você criou essas telas antes do dia 24/11/2022, você vai fazer o seguinte processo. A gente vai excluir e vai adicionar ela novamente, porque a correção foi feita em cima das tabelas auxiliares. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, tá, o processo, tá? E se caso você queira estar aprendendo a como fazer a configuração, né? Caso vocês queiram aqui deletar, vocês geraram apenas a tela de detalhes, eu vou mostrar aqui para vocês como você faz. Então eu excluí aqui a listagem de transferência e agora eu vou pedir para gerar, né, novamente, tá? Você pode estar mandando gerar aqui novamente apenas a tela de listagem, tá? Então vou selecionar apenas esse daqui, a listagem em grid, certo? Então aqui na necessidade de mexer, vou dar um next. Aqui na parte de listagem eu vou tirar o ID, vou deixar a data, eu vou remover esses dois aqui também, vou deixar o valor, tá? Então poucos campos aqui, eu vou deixar a conta não há necessidade, né? E vou dar um finish, tá? Vou deixar só esses três campos aqui como estavam anteriormente, vou dar um finish. E aí sim ele criou aqui só a tela de listagem. Porém, né, eu vou arrastar aqui e vou posicionar onde ela estava anteriormente, né? Ficou dessa forma. Agora vamos fazer as configurações aqui delas, né? Para ela se comunicar com a página de detalhes e a de detalhes se comunicar com essa nova página que nós criamos aqui de listagem de transferência. Ok? Então vamos só fazer essa configuração. Clicando aqui nessa página que nós acabamos de criar, a lista de transferência, basta você abrir aqui o designer dela, vir aqui na propriedade do form e selecionar aqui. Vocês podem abrir, deixa eu só ver onde é que está, aqui em navegação, tá? Então aqui em navegação, na propriedade do form, eu vou definir que essa lista aqui, ela vai para a página de detalhes de transferência. Então basta eu vir aqui e selecionar detalhes de transferência. E pronto, está feita a configuração na tela de listagem. Agora eu vou abrir a de detalhes de transferência e vou definir nela qual que é, né? Porque nós excluímos a anterior, qual que é a de listagem. Então é a lista de transferência. Pronto, feita essa configuração aqui, eu posso fechar as duas e só vou criar novamente aqui o link, né, de listagem. Eu poderia excluir essa opção aqui e puxar ela aqui para a tela novamente, mas não, eu vou ensinar aqui para vocês, caso vocês queiram aproveitar já o botão, né, que tiver aqui. Então basta clicar nele e vamos em evento e vamos clicar em excluir este evento que tem aqui e vamos criar outro do tipo navegação também. Vamos colocar aqui browser, destino e vou selecionar aqui a nossa tela de listagem de transferência, ok? Feito isso, a configuração foi feita, nós criamos uma nova tela de transferência e fizemos as configurações para ela se comunicar com a de detalhes e a de detalhes comunicar com a tela de lista, tá ok? Então vamos lá, vamos para a parte aqui, continuar aqui nossa aula de lançamentos, né, de registro de uma tabela para outra e fazer a exclusão, beleza? Então vamos lá.
Para nós fazermos aqui a exclusão, né, de um registro que foi lançado em outra tabela, nós precisamos de fazer a seguinte configuração. Nós vamos aqui aonde nós fizemos o lançamento lá na tabela de lançamentos, tá? Então nós viemos aqui e nós criamos esses dois lançamentos aqui, né? Fazendo esses registros aqui com esses dados, correto? Só que eu preciso de identificar, né, esses lançamentos depois para que eu consiga excluir o lançamento correto. Tudo bem? Então, para que eu consiga criar esse registro neles, eu tenho que ativar aqui a definir chaves para controles. Então, ele vai conseguir fazer a exclusão, né, em outra tabela, né, se eu tiver essas chaves aqui registradas. Ok? Então, quando eu marco ele aqui, ele já traz para mim uma chave de origem e o ID. Tudo bem? Eu venho aqui em saída e faço a mesma coisa. Tá? Então, ele cria aqui uma chave de origem e um ID aqui para ele. Tudo bem? Então, o que nós fizemos agora foi apenas marcar essa opção de definir chave. Então, o que ele vai fazer? Então, vou só explicar para vocês aqui o que ele vai fazer. Então, no momento em que ele fizer esse lançamento, ele vai guardar essas informações lá naquele registro de lance controle, tá? Então, vou só mostrar aqui para vocês. Eu só estou explicando aí para vocês como é que o GVince age dessa forma. Então, este campo que nós fizemos aqui é um campo onde ele vai armazenar, por isso que a gente já definiu aqui para ele, tá? Na hora que nós criamos a tabela de lançamento. Então, ele vai armazenar dentro dessa tabela aqui o registro desse lançamento. Então, quando ele precisar de excluir, ele vai saber exatamente qual registro, né, de entrada e qual registro de saída que ele precisa de excluir. Tudo bem? Então, feito dessa forma, já está configurado já essa parte aqui de definição de origem, né, e definição de ID. Beleza? Se eu tivesse aqui na tela um botão de excluir, no momento em que eu estivesse aqui no formulário, tivesse posicionado em um registro, eu clicasse em excluir, automaticamente ele já faria a exclusão lá na minha listagem de lançamentos, ok? Então, já dessa forma aqui que nós configuramos, já faria esse processo. Porém, pessoal, nós vamos mandar excluir só que lá na lista de transferência, que é onde a gente tem aqui o botãozinho aqui de excluir. Tudo bem? Então, eu vou estar ensinando para vocês, né, como excluir a partir de outra tabela, né, não lá do formulário mais, e sim dessa listagem aqui de transferência. Então, para isso, pessoal, nós vamos precisar de fazer a linkagem aqui com uma tabela de auxiliares do grid, tudo bem? Então, nós vamos fazer agora a configuração aqui neste grid para que ele faça a mesma coisa que o formulário faria, né? No caso, eu excluiria aqui, excluiria lá em lançamentos. Então, só que aí nós vamos fazer a partir dessa tela aqui de listagem. Então, eu seleciono aqui o grid, venho aqui em tabelas auxiliares, vou adicionar aqui, vou pedir para adicionar aqui no botãozinho de mais a tabela de lançamentos. Então, vou fazer dessa forma aqui, ó, selecionando a tabela de lançamentos, ele criou para mim ela aqui dentro, né, como tabela auxiliar. Agora eu vou aqui dentro de lançamentos e vou clicar aqui para fazer dois tipos de processos aqui, né? No caso, dois tipos de lançamentos. Um vai ser para excluir, tá? Então, vou dar o nome para ele aqui de excluir entrada, certo? Então, aqui ele vai fazer uma ação de excluir a entrada, desabilitar essa opção aqui, ó, tá? Que aí não é necessário eu informar nenhum campo aqui, ele vai só executar isso para mim. E vou clicar aqui e vou adicionar uma outra que é para excluir a saída. Então, vou dar o nome aqui só para a gente saber diferenciar uma da outra. Saída, né? Excluir saída. Vou desabilitar essa opção também, que não há necessidade de estar adicionando aqui os valores. E agora, pessoal, eu preciso de referenciar aqueles IDs que nós criamos lá anteriormente, tá? E de que forma a gente faria? Vamos colocar o mesmo ID de chave, né? Vamos marcar essa opção e aí nós vamos colocar o mesmo ID que está lá aqui dentro
e também o mesmo ID aqui dentro de origem, né? Então eu vou marcar essas duas opções. Aqui ele gera um código já automático, né, de ID, porém a gente não vai utilizar esses, nós vamos utilizar o que nós criamos lá na tabela de formulário. Tudo bem? Então, para que a gente não precise ficar gravando esses ID de que está lá, copiar e vir para cá, nós vamos mudar, né, esse ID dele. Você pode estar fazendo alteração também. Eu venho aqui em detalhes novamente, vou em tabelas auxiliares, vou aqui em entrada, tá? Então vamos configurar primeiro de entrada, depois de saída. Então eu posso vir aqui e inserir aqui uma escrita só para a gente ter ela, né, e lembrar de colocar lá na outra. Eu poderia copiar esse código aqui e ir lá na lista e colar ele lá. Depois eu viria, copiaria este e voltava lá e colocaria no ID de origem lá da entrada, tá? Para ele identificar qual foi o registro. Mas eu vou facilitar um pouco mais aqui para mim, para precisar de fazer esse processo. Eu vou mudar aqui a chave de controle, né? A chave de origem, e vou colocar aqui lance transf. Tá? Então você tem aqui a possibilidade de estar colocando uma chave aí que você deseja, ok? Isso aqui pode ser repetido aqui em saída novamente, essa parte de chave de origem, e o ID aqui que ele não pode ser igual. Então vamos colocar aqui lance transf, e aqui em ID da origem eu vou colocar aqui simplesmente entrada. Tudo bem? Então tudo minúsculo também. Feito dessa forma aqui, nós já configuramos a chave e o ID de origem do lançamento que foi feito, né? O lançamento que vai ser feito lá na tabela de lançamentos. Ok? Então vamos aqui só configurar rapidamente. Então nós colocamos lá lance transf, né? Tudo minúsculo aqui. Beleza? E aqui nós vamos colocar o ID dele diferente, né? Então aqui nós vamos colocar saída. Tudo bem? Então aqui nós só estamos só definindo qual será a chave, né, de registro desses lançamentos. Agora, para que eu possa identificar na hora da exclusão, né, na tela de lista, eu preciso apenas passar essas informações lá para aqueles lançamentos que eu criei lá, né, aqueles processos lá que eu fiz, que aí sim ele já saberá qual deverá ser excluído. Então vamos lá na listagem, vamos selecionar o grid, vamos em tabelas auxiliares aqui na propriedade, ok? Vamos aqui selecionar a terceira aqui que nós adicionamos, né, agora há pouco, tá? E nós vamos em lançamentos, e aqui esses daqui que a gente acabou de criar, nós vamos definir a chave aqui. Então a entrada ficou de que forma lá na outra tela? Ficou lance transf, ok? E a ID de origem ficou entrada, beleza? E como é que ficou a saída? Ficou com a mesma chave de origem, lance transf, escrever corretamente, e vou colocar aqui saída. Pronto, agora sim o GVince já sabe qual registro que ele deve excluir lá na tabela de lançamentos. Tudo bem? Então vamos só salvar, vamos testar, ver se está tudo funcionando corretamente. Basta eu clicar aqui em conexão, ele vai fazer a conexão. Vamos colocar aqui o admin, vamos logar. Se você tiver alguma transferência, pode excluir aí, tá? E já exclui aqui em lançamentos também, para evitar que a gente vai começar agora sim linkar, né, essas informações, né, através lá dos processos que nós criamos aqui. Então vamos clicar em novo, vamos criar aqui uma transferência para testar, né, se ele vai conseguir identificar esse registro lá na tabela e excluir ele também. Então vamos lá, transferência X, né, valor de R$200, vamos só colocar aqui, preencher algumas informações, centro de custo, a data, nós já podemos fazer isso aqui também, né, pessoal, já aproveitar aqui, né, vamos abrir a tela de detalhes, vamos vir aqui na data, vamos colocar aqui comportamento, isso mesmo, vem inicial value, então nós já vamos colocar aqui já para ele pegar a data, né, a data atual. Então actual date, basta adicionar aqui, salvar, e na próxima geração ele já vai estar trazendo esse valor.
Mas voltando aqui ao nosso teste, né? Vamos finalizar ele. Vamos colocar aqui dia 24/11 e a conta já está selecionada. Vou salvar. Ele criou para mim o registro, né, de transferência, que está ele aqui, com o nome de transferência X. E agora vamos ver se ele fez o lançamento. Bom, essa parte do lançamento já estava funcionando, né? O que nós vamos testar agora é se a exclusão aqui, a partir da listagem das transferências, se ele vai excluir os lançamentos. Então, vou dar um OK, vou clicar em OK aqui, ele excluiu. Vamos ver se ele apareceu aqui nos lançamentos. Não está aparecendo mais. Nós conseguimos fazer a linkagem, né, desses registros, né, em outra tabela e conseguimos excluir a partir de uma tela de listagem aqui de transferência. Tudo bem, pessoal? Então, eu vou encerrando essa aula, né? A gente vai passar mais conteúdos, né? Agora nós vamos entrar um pouco na parte de layout, como criar uma tela totalmente responsiva do zero, né? A gente vai colocar a mão na massa ali, eu vou mostrar para vocês as teclas de atalho e nós vamos criar a nossa página principal aqui, né? Onde vai mostrar aqueles resultados. Obrigado por ter assistido até aqui e nos vemos na próxima aula.